Oi, meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Começamos mais uma aula de literatura e vamos continuar trabalhando o nosso livro O Gato Félix. Porém, nós já terminamos a história. Só que eu achei muito interessante que no final do livro tem uma parte dedicada especialmente ao autor. Então, vamos conhecer mais sobre o autor, sobre o Monteiro Lobato, que foi o grande escritor desse livro. Ele escreveu esse livro já tem um bom tempo, mas ele é muito atual, é muito interessante, a história é muito gostosa de ler, não é? Então a gente precisa aprender a valorizar esses grandes autores e conhecer um pouquinho mais sobre a vida deles. Então vamos lá entender, olha só. Depois de ter lido este livro, que tal saber algo mais sobre o autor? É sempre bom conhecer quem escreveu a história, pois dessa maneira podemos entender melhor o que nela acontece. E neste caso, trata-se de um escritor especial. Tão especial que encanta os leitores desde o século passado com suas invenções literárias. Coisa rara de acontecer. Era um homem cheio de ideias, mas nem sempre teve sorte. Sua vida parece mesmo uma aventura e vai contada a seguir. Monteiro Lobato nasceu há muito tempo, no dia 18 de abril de 1882. Veio ao mundo em Taubaté, município importante na produção de café no interior do estado de São Paulo. Nos primeiros anos de vida, ganhou na família o apelido de Juca. Vivia entre a casa na cidade e a fazenda do avô. A família tinha uma ótima biblioteca e o menino gostava de ficar por lá, vendo as ilustrações das revistas. Pouco tempo depois, aprendeu a ler e descobriu o fascinante mundo dos livros, do qual nunca mais se afastou. Foi uma descoberta e tanto, usando só as palavras, podemos inventar situações e personagens que não existem de verdade. É muito legal essa capacidade que nós temos de criar, não é mesmo? Por isso que eu adoro as produções textuais de vocês. Continuando. Ele tomou gosto pela coisa. Não demorou muito para começar a escrever as suas próprias histórias. Redigiu os primeiros contos antes dos 10 anos de idade, quando ainda frequentava os primeiros anos na escola. Gostava muito de escrever. Mesmo assim, demorou algum tempo para se tornar escritor. Pressionado pelo avô, foi estudar direito em São Paulo, cidade que abriu seus horizontes. Na faculdade, conheceu pessoas que ficaram amigas para a vida toda, como o mineiro Godofredo Rangel. Lobato trocou cartas com ele por 40 anos. Naquela época não existia celular e nem internet. Foi quando começou a se preocupar com a situação do Brasil diante de outras nações. Ele não se conformava com o atraso industrial e cultural de nosso país, apesar das riquezas naturais. Criticava, entre outras coisas, as queimadas sem controle que estragam a terra. Escreveu duramente contra isso. Inclusive, esse assunto das queimadas também é um assunto atual, porque ultimamente temos vivido tempos difíceis nas nossas florestas e precisamos preservá-las. Com a morte do avô, herdou a fazenda e passou a viver como fazendeiro. Naquele tempo, já estava casado com Dona Purezinha, sua companheira de sempre. Mas logo desistiu da vida no campo e vendeu a propriedade. Voltou para São Paulo e passou a colaborar em jornais e em revistas. Queria se dedicar à literatura. E só aos 36 anos de idade viu pela primeira vez o seu nome estampado como autor de livro de ficção, quando publicou Urupês, em 1918. Nessa coletânea de contos, boa parte das histórias se passa na imaginária cidade de Itaoca, inspirada na região do Vale do Rio Paraíba. O sucesso foi imediato e esgotou a primeira edição de 1.000 exemplares em apenas um mês. Lobato ficou tão animado que decidiu tornar-se editor. Aproveitou parte do dinheiro obtido com a venda da fazenda e criou a Monteiro Lobato e Companhia,
uma editora que mudou o jeito de fazer livros no Brasil. Ele investiu em capas coloridas e ilustrações para chamar a atenção do leitor. Isso foi no início da década de 1920, quando o Brasil tinha cerca de 30 livrarias, muito pouco para o tamanho do país. Para fugir à limitação, Lobato decidiu vender livros em farmácias, em armazéns, em papelarias, onde fosse possível. Brincava dizendo que só não incluía os açougues, pois não queria ver seus impressos manchados de sangue. Começou a escrever para crianças nesse período, queria ser lido nas escolas e criou uma história que era curiosa já no título: A Menina do Narizinho Arrebitado. Surgiu aí o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com destaque para a dupla Narizinho e Pedrinho, que tanto agradou os leitores. Lobato gostou muito da experiência e durante essa década publicou outras histórias do sítio. Mas esse também foi um período difícil para ele, pois teve problemas financeiros e precisou fechar a editora. Em seguida, arrumou trabalho em Nova York e perdeu mais dinheiro com a crise mundial de 1929. Mas não desanimou. De volta ao Brasil, ele começou uma campanha para defender o petróleo nacional. Também voltou a se ocupar dos livros e ajudou a criar a Editora Nacional, onde passou a publicar suas histórias. Foram anos de muito sucesso, que o tornaram conhecido em todo o país. Antes dele, os livros infantis eram em boa parte escritos e impressos no estrangeiro. Havia alguns autores brasileiros publicados, mas imitavam o que se fazia lá fora. Lobato não. Queria mostrar o jeito de falar e de viver dos brasileiros daquele tempo. E imaginou o sítio com seus personagens curiosos e atrevidos. Criou um lugar mágico que lembra o Brasil de antigamente. Por isso, os estudiosos dizem que ele inventou a literatura brasileira para crianças. Ao mesmo tempo, suas histórias são um convite à imaginação, onde tudo é possível. Tem a boneca que fala, o Visconde feito de sabugo de milho, a bruxa com jeito de jacaré e outras tantas surpresas. Escritor especial, sem dúvidas. Prova é que Monteiro Lobato continua encantando os leitores no século XXI. Então vejam como ele permaneceu mesmo com a passagem do tempo, né? Então as obras de Monteiro Lobato, por mais que fossem escritas, né, há muito tempo atrás, que foram escritas há muito tempo, porém elas continuam até hoje na nossa literatura, porque são livros encantadores, livros maravilhosos, como esse do Gato Félix, que fizemos a leitura neste bimestre. Eu adorei trabalhar com esse livro, eu espero que vocês também tenham gostado. O nosso próximo livro vai ser também bem legal, eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Só que como ainda não finalizamos o bimestre, né, ainda não finalizamos o trabalho com esse livro, eu tenho uma última proposta para vocês. Vocês viram que no livro Gato Félix, o gato inventa uma história bem legal. A Emília também inventa a sua história. E eu achei muito interessante esse universo de criar. Por isso que eu trouxe também a história do Monteiro Lobato para vocês conhecerem como tudo aconteceu na vida dele. Então vocês viram que Monteiro Lobato, com apenas 10 anos, já escrevia bastante. E vocês, que são quase na mesma idade, também devem escrever. É por isso que a proposta de hoje é uma produção textual. Eu quero que vocês usem a imaginação e produzam uma história bem legal. Lá na Agenda Edu eu coloquei mais informações sobre isso, tá bom? Então, meus amores, nossa aula termina por aqui. Terminamos o nosso livro. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!